Bom dia! No ar agora, através da Rádio Eldorado FM 87.9 e pelo canal do YouTube O Ativista Paracatu, você ouve e assiste, a partir desse momento, o programa Pimenta Malagueta. Apresentação: Antônio Vieira Tonhão e Otacílio Pereira. Oferecimento: Movimento Verde de Paracatu e Coperfan. Direção: Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros. Bom dia, Otacílio. Bom dia, Tonhão. Bom dia aos ouvintes da Rádio Eldorado FM e você que nos acompanha aí pelo YouTube. Hoje, no nosso bate-papo, nós vamos falar da piracema e também das barraginhas. A piracema, que é o período de reprodução dos peixes, e começa exatamente agora, a partir do período chuvoso, mas no início de novembro, por aí, né, Tonhão? E nós vamos tratar da importância desse período para que a gente continue com a nossa bacia com peixes. É isso aí, Otacílio. Bom, seguinte, nesse nosso bate-papo, quero dizer para vocês a respeito da origem do nome piracema. É um nome de origem tupi que significa subida dos peixes. A piracema é o período de reprodução dos peixes. De 1º de novembro, né, em Minas Gerais é de 1º de novembro a 28 de fevereiro. Nesse período, os peixes de espécies nativas sobem para desovar. E, posteriormente, eles vão para as lagoas marginais, onde é normalmente o berçário desses peixes. Para lá eles se desenvolverem, os pós-lava, depois alevinos e depois os peixes que nós temos na nossa bacia. Podem desovar até um macho, uma fêmea, pode desovar até 1 milhão de ovos, dependendo isso da idade, do tamanho da fêmea, né? Então isso aí é conforme essa condição. Nesse período da piracema, a pesca predatória, a pesca é proibida, né? E com rede e demais apetrechos. Nesse período também os pescadores, Otacílio, eles recebem o auxílio, é um auxílio defeso, né? Que é um recurso do governo federal, e durante os 3 meses da piracema, sendo que esse ano de 2005, esse recurso está suspenso, o pagamento, porque foram detectados algumas irregularidades, já que era do Ministério da Pesca esse recurso, e agora é do Ministério do Trabalho, né? Então, esses recursos estão suspensos por esse motivo, mas estão regularizando, levantando, batendo dados para ver o que está acontecendo. Durante a piracema, a pesca somente é permitida espécies exóticas. Por exemplo, no Rio Paracatu, que é o lugar do surubim, da comatado, do piau, da matrinchã, só é permitido ter pesca no caso de peixes exóticos, como principalmente o tucunaré. Aí é permitido, mas espécie nativa é proibido. É importante destacar, Tonhão, que nesse período porque é proibido a pesca. Exatamente porque os peixes estão muito vulneráveis, eles sobem cardume, né, em bando. Quando você observar no leito do rio, você vê que eles estão subindo em cardumes enormes. Então, a vulnerabilidade é muito grande. Se as pessoas não tiverem consciência e começar a predar o peixe exatamente nesse momento de vulnerabilidade, a tendência é extinguir determinadas espécies, né? Porque não tem a possibilidade de reprodução ou diminui sensivelmente o processo de reprodução, né? Uma questão, Otacílio, sobre a quantidade de ovos que as fêmeas desovam, são milhares de ovos. Agora, se imagina se a gente tiver ali 1.000 fêmeas, cada uma a gente conseguindo que ela reproduza ali 10 peixes, né? Então é muita coisa, né? Virem adultos, e a quantidade é muito grande. Como eu disse aqui, um dourado adulto, um surubim adulto,
chega a mais de 1 milhão de ovos. Sem contar que já tem na natureza os próprios predadores naturais. Exatamente. Neste momento da desova, né? Se você considerar esse índice de fertilidade dos ovos, mas tem que tirar aí também essa taxa que é do predador natural, que preda os ovos, que preda os filhotes, né? Então, a ação humana é extremamente importante para que a gente consiga manter esse ecossistema equilibrado, né? Inclusive, Otacílio, nós vamos falar agora sobre o peixamento, né? Que o pessoal costuma pegar peixe de laboratórios e soltar nos rios, os problemas que isso pode ocasionar. Mas, antes da gente entrar direto nesse assunto, eu queria comentar com você o seguinte: nas lagoas marginais, onde é o berçário, que os peixes vão para desenvolver, até atingir o tamanho, né, de voltar para dentro do rio, acontece um fenômeno muito interessante. Antigamente, no início da Piracema, era lugar das enchentes. Então, enchia a lagoa de peixe, tinha ali os alevinos e tal, até desenvolver. Quando chegava no mês de março, uns 3, 4 meses depois do período chuvoso, novamente vinham as enchentes. Quando vinham essas enchentes, os alevinos que já tinham seus décimos, já estava num tamanho ideal, juntamente com as mães deles, voltavam para dentro do rio. Agora isso não está ocorrendo, porque no mês de março normalmente não está tendo enchente. Então, quando você pensa em fazer um salvamento de peixe na lagoa e jogar no rio, não é fácil você conseguir autorização dos órgãos, porque é um alimento de garças, né, natural, da própria natureza. Então, existia ali para que haja aquele equilíbrio, né? O equilíbrio ali, né? Mas sobre a questão do peixamento, antes de entrar no peixamento, é importante, você destacou aí no início, das espécies exóticas, ou seja, aquelas que não são nativos da bacia, como é o caso, você destacou aqui, do tucunaré. E também a gente tem muito em criatório, e isso de vez em quando ocorre um escape dessas espécies exóticas, como é o caso da tilápia. Nós já temos alguns indicadores de que essas espécies exóticas têm atrapalhado ou interferido no processo natural aqui na nossa bacia. Você que acompanha aí de perto. Não, isso aí a gente, como não tem uma equipe técnica, né? Não tem um estudo, porque quem tem que fazer esse estudo é o IEF, porque o IEF é o órgão do Estado que é responsável pela flora e fauna, né? Pelos animais e pelas plantas. E a gente não vê essa estrutura funcionando para que a gente tenha esses estudos, mas deve ter algum impacto, porque a gente tem notícia de tucunaré, antigamente é muito baga africano também, né? Exato. Então a gente tem notícias de tilápias por aí afora que os pescadores comentam com a gente. Eu lembro, inclusive, que num período aqui nessa represa aqui da Nova Lagoa Rica, tinha uns tanques-rede de tilápia. Então, com certeza, parte desses peixes escaparam para a rede, foram para o rio aí, vai para as lagoas e depois volta para o rio, né? Então, certamente já está aí na bacia como um todo, né? Quando a gente fala também sobre o peixamento, Otacílio, tem a questão desses inconvenientes, né? Que é a introdução dessas espécies que não são nativas e causam desequilíbrio. E, inclusive, a gente tem uma preocupação muito grande quando se fala em transposição de água. Por exemplo, você faz uma transposição do São Marcos para o Santa Isabel, uma é bacia do Paranaíba, outra é do São Francisco. Então, nessa transposição de água, pode ser que venham, né, espécies que vão causar problema, porque o equilíbrio deixa de existir, né? E também essa questão dessas espécies exóticas tem a competição sobre o alimento, né? Porque uma espécie alimenta de uma maneira, outra de outra, e se você colocar um peixe ali de uma outra bacia, que ele é predador, igual o tucunaré, por exemplo, ele vai predar muito peixe da bacia. Nós pegamos os alevinhos e mesmo peixes maiores, né, da nossa bacia, vai ter essa predação ali, como se diz.
Quando você falou aqui de peixamento, é importante para as pessoas que é leigo no assunto e não conhecem exatamente o que significa esse processo. É o ato de você devolver para o leito do rio peixes que estão em determinados ambientes ou laboratório. Você falou nas lagoas. Às vezes uma lagoa que teve a subida da água na chuva de novembro, dezembro. A água retornou para o leito do rio. A lagoa está isolada do rio naquele primeiro momento. Se não ocorrer a chuva de março, que vai voltar a interligar aquele curso d'água, os peixes estão isolados. Esse seria uma das ações de peixamento, que os peixes que estão ali naquele ambiente voltar para o rio através de uma ação coordenada humana. A outra ação é essa que é criada em determinados ambientes, próprio em laboratório, para repovoar o rio, né? Isso tem risco, Tonhão? Qualquer uma das ações corre um risco de você interferir no processo natural da bacia? É por isso que tem que ter autorização, né, dos órgãos ambientais. Eu lembro que em 2000, ano 2000, 99, por aí, nós chegamos a fazer peixamento aqui de lagoa. Né? Tinha uma lagoa na região do Pontal, nós fomos lá com várias caminhonetes, colocamos caixa d'água e fizemos esse peixamento junto com a Polícia Ambiental. E a polícia nos ajudou muito. Pra você ter uma ideia, a gente estava pegando peixe no balde, de tanta alevino que tinha, porque são milhões e milhões e milhões de alevino. Então a gente ia, jogava água dentro da caixa antes e depois e soltava aqui no rio, soltamos muito peixe. Só que isso, mesmo assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque essas lagoas podem estar contaminadas. Elas estando contaminadas, vai acontecer isso. E aí a gente tem que ter autorização do Estado. Na ocasião, eu trabalhava na prefeitura, era secretário de Meio Ambiente, e nós chegamos a reformar um caminhão-pipa que tinha, e na traseira dele nós colocamos uma escotilha, que era para fazer salvamento de peixe em lagoa. Entendeu? Que a ideia era essa, a gente chegar na lagoa, colocava a água da lagoa no caminhão, porque a água tem que ter uma certa temperatura também, né? E aí você captava a ideia era captar esses alevinos, jogar no caminhão, chegar no rio, jogar mais água do rio dentro do caminhão para equilibrar a água e abrir a escotilha para soltar. Mas aí, como eu saí da secretaria, né, em 2000, e a gente acabou não tocando esse projeto para frente. Nessa época, eu cheguei a negociar com o IEF. A gente ia fazer uma parceria IEF, prefeitura e os pescadores profissionais. O que ia fazer? Os pescadores profissionais iam nos ajudar no salvamento, sendo que a metade dos peixes que tinham tamanho, né, dourado, surubim e outras espécies, a metade seria dos pescadores como um pagamento pela parceria, né? O resto é tudo para uma certa bonificação, né? E a gente chegou a fazer isso, mas aí, infelizmente, a coisa não aconteceu, né? São essas iniciativas, com certeza, paralisadas, o reflexo é agora. A gente está cada vez menos peixe, né, disponível hoje para alimentação. E você falou aí de um outro processo, que é o seguinte, que durante esse período do defeso, né, os pescadores recebem um auxílio do governo para não pescar. O salário mínimo. Os pescadores artesanais, né, ou os profissionais que vivem desse segmento, né? Mas mais do que isso, mais do que a gente pensar se não tiver o pagamento propriamente disso, é de construir essa consciência que a gente precisa de preservar e conservar, né? Manter o equilíbrio, senão daqui a pouco a gente não consegue mais determinadas espécies que era abundante na nossa região, daqui a pouco não tem mais. Se não houver essa consciência de manter o equilíbrio, de fazer o repovoamento, de dar o tempo necessário para que a natureza faça o seu trabalho, né? Otávio, te falar uma outra questão. No ano passado, quando deu que é chuvarel, nós fizemos um evento do Comitê do Paracatu, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, e fomos até Brasilândia. E lá tinha muita lagoa nessas condições, lotada de peixe, né? E eu negociei com o IEF, tem que dar autorização, tem que ter um laudo, tem uma coiseira lá. Mas aí é a prefeitura de lá entrar no meio, só que depois, na hora de
executar, nós não conseguimos executar e foi uma mortandade gigante de peixe dentro da lagoa, não dentro do rio, né? Que a gente ia fazer esse retorno, entendeu? Então é importante, né, o pessoal ter essa consciência e os pescadores, eles assim, têm que tentar fazer alguma articulação para que eles, junto às prefeituras, né, consigam fazer esse salvamento, porque é o risco menor que nós temos de contaminação. Porque uma outra questão, que eu estava até conversando com você anteriormente aqui, teve um ano, parece que foi 2005, teve uma mortandade de peixe muito grande no Rio Paracatu. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu peguei um surubim de 35 quilos, morreu na minha mão. Estava agonizando numa proa de areia. Eu peguei esse surubim, levei, coloquei num bar lá da região lá do Pontal. Depois busquei esse peixe. Esse peixe ficou aqui para a comunidade ver. O povo vinha direto aqui, a sede do movimento verde era por aqui mesmo, no centro da cidade. E o povo via o surubim dentro de um freezer, né? Não via nada, o olho normal, guerra, tudo belezinha. Aí eu peguei e consegui um recurso, levei esse peixe para Belo Horizonte, para um laboratório. Cheguei no laboratório e falei com o pessoal, quer que você faça uma análise, porque eu preciso saber de que esse peixe morreu. Aí ficou lá uns 15 dias, eles apresentaram um laudo e falaram assim, não sabemos o que morreu. Não tem contaminação. Não sabemos o que esse peixe morreu. Beleza. E o Estado começou a dar multa para a mineradora, que na época era a Votorantim, né, antiga Anexa, falando que esse que estava contaminando o rio. Só que tem um detalhe, no Urucuia também estava morrendo. E não tem nada a ver com a mineração. E não tem nada a ver com mineração, é distância muito grande. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Bom, comecei a tirar minhas conclusões próprias. Qual foi a conclusão que eu tirei como biólogo? A fêmea, quando ela desova, ela leva os pós-lava para as lagoas marginais. Né? É aqui o instinto maternal da mãe, da fêmea. E ela leva... De proteção. Proteger até para no mês de março voltar para dentro do rio. Nessa ocasião, eu pude perceber, pela mortandade que teve, de surubim. Você só via surubim de 35 quilos, 40, 25. Então eram fêmeas. Por quê? Porque a fêmea de surubim, acima de 10 quilos, é fêmea. Abaixo de 10 quilos são os machos. Entendeu? Então, conclusão que eu fui chegando. Bom, os peixes que eram capturados rio abaixo, boiando no rio, que eu fiz, na época nós fizemos uma expedição até no Rio São Francisco, eu vi inúmeros peixes, umas centenas de surubim, tudo grande. Os peixes, o pessoal falava que estava com tumor, que estava com olho assim, mas não era, ele já estava decompondo. Então o pessoal falava que era contaminação dessas mineradoras. Beleza. Conclusão. Esses peixes, essas fêmeas contaminaram, pelo meu entendimento, dentro das lagoas marginais, porque muitas vezes o pessoal usa essas lagoas para fazer plantio, tem veneno, etc, 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 e morre as fêmeas com a levina e tudo, porque a levina você não vê, que ele é pequenininho, mas as fêmeas você vê, mas entendeu? Então ela morre, boia e desce rio abaixo, boiando. Isso, após retornar da lagoa, foi contaminado na lagoa, porque as lagoas, para quem não conhece, né, são cursos d'água parado, isolado. E com o passar do tempo, a matéria orgânica vai aumentando ali, pode criar alguma contaminação. Inclusive, só pelo processo natural, mas também tem a ação humana, como o Tonhão destacou aqui, o fato de você ter lavoura próximo da área de lagoa, a enxurrada leva os resíduos tóxicos. O gado que passa ali começa a colocar resíduos. Né? Então, vários contaminantes vão depositando ali naquela lagoa. E o peixe, ele é um animal frágil, né? Muito sensível. Muito sensível e frágil. Então, a contaminação dele é muito mais rápido do que um outro ser vivo que ali vive naquele ambiente. Retornando para o rio já contaminado, ele acaba morrendo no rio, né?
E com isso também, como você falou, a própria prole, né? Os filhotes morrem também, tudo. Porque a fêmea protege ele ali num espaço, num compartimento na boca, né? Vai para ali com ele e acaba contaminando. Então é o seguinte, é exatamente a ação humana, né? É a ação humana que causa isso. E essa questão dos alevinhos, o povo não vê, né? Porque é pequenininho, né? Agora, tá guardado. Eu já vi mortandade de peixe aqui na região, que o pessoal falaram que era veneno também. Tudo é relativo à mineração, que o pessoal fala que é mineração. E um belo dia, tá chovendo muito e peixe morrendo. E o pessoal reclamando que era veneno, que não sei o que lá. Eu peguei, liguei para o pessoal das cidades, no Alto Paracatu, perguntando como é que é. E a chuva lá? E o pessoal me falou, choveu muita pedra de gelo aqui, choveu gelo, granizo. Então o que acontece? O peixe ele é psilotérmico. Você quer matar um peixe, você pega ele vivo aqui, põe na água gelada. Põe no gelo. Na hora, né? Então a água mudou de temperatura bruscamente, ocorre isso. Eu já vi também uma mortandade de peixe muito interessante no açude aqui do Alto do Açude. Quando nós limpamos lá naquela década de 90, fizemos o primeiro trabalho de limpeza lá, eu joguei muita levina, soltei muita levina lá dentro e começou a morrer com matar de 3 quilos, 4 quilos. E tinha um amigo meu aqui, engenheiro ambiental na época, eu levei ele lá para ele olhar. Ele olhou o açude e falou assim, Tonhão, eu vou te falar o que matou esses peixes, que não é veneno, não é esgoto, não é nada. Isso é a vegetação, como vai secando o açude, tem a vegetação que fica em cima. Então, choveu, dá gás sulfídrico. Gerando o gás sulfídrico, diminui o oxigênio na água, os peixes morrem. E você via, interessante, os peixes estavam vivos ainda, eles na beirada, onde a água estava mais parada, porque onde estava na correnteza, a água estava toda contaminada já com gás sulfídrico, né? Mas bom, você que chegou agora aí no rádio e sintonizou aí com a 87 FM Eldorado, nós estamos num bate-papo aqui hoje pela sua Rádio Eldorado FM e também pelo YouTube, falando sobre o processo de Piracema, que é o processo natural de migração dos peixes rio acima para fazer o seu processo de reprodução. E, Tonhão, falando nesse processo de migração dos peixes na Piracema, ela tem o seu período, né, que ocorre geralmente em novembro, mas tem um fator fundamental que influencia, né, que é as águas. Tanto o volume das águas, a regularidade da chuva, o volume de água naquele curso que os peixes estão lidando. E a gente tem um processo que contribui muito para manter os cursos da água, mesmo em período seco, que é os processos de barraginha, as ações que a gente pode desenvolver ou estão desenvolvendo, que contribuem para aumentar o volume de água na bacia. Sobre esse assunto, nós podemos destacar aqui que essas ações elas podem ser tanto coordenadas pelo poder público, pelas entidades, ou mesmo as ações individualizadas de cada pessoa que está ali na bacia, ela contribui significativamente para melhorar o sistema de retenção de água da chuva, não é isso? Exatamente, Otacílio. Antes da gente entrar nesse questionamento que você fez para mim, eu gosto de contar muito o que eu já vivi, sabe? O pessoal... acho que é interessante a gente contar certos casos. Teve uma vez que eu estava em Urucuia, mais de 20 anos atrás, e estava tendo um debate lá sobre pesca. O povo brabo e xingando que não tinha peixe, que pescador amador acabou com os peixes tudo. E aí outro era o profissional que reclamava era o amador que reclamava que o profissional que tinha acabado, aquela confusão. Aí um matuto chegou lá na frente e falou assim, eu vou falar com vocês uma coisa. Você sabe por que não tem peixe no rio? É porque não tem água. É exatamente isso que a gente está falando. Você vai no Paracatu agora mesmo, tem região do rio Paracatu que você atravessa ele, que mal molha o solado do pé. Né? Então, sem água, nós não temos o processo das lagoas marginais
e com isso o peixe não volta, morre dentro da lagoa e não tem peixe, lógico, né? Porque sem água não tem peixe, né? Mas a gente, falando sobre as barraginhas, Otacílio, é o seguinte, para quem não conhece, a barraginha é uma bacia que se faz ou dentro da propriedade ou na lateral da propriedade, principalmente na lateral das estradas rurais, para pegar o enxurro da estrada, joga dentro dessa barraginha, a água circula ali e vai embora, sem a velocidade que normalmente ela sai esburacando as propriedades todas, né? Então, essa questão das barraginhas é muito importante, Otacílio, porque o pessoal ter uma ideia da importância da barraginha, que ela é construída com uma pá carregadeira, né, grande, principalmente articulada, e se faz tipo uma cava, tipo uma bacia mesmo. Uma meia-lua? Uma meia-lua, uma bacia, e ela tem que ser bem feita, não pode ser gambiarra, não. A gente vê muita barraginha mal feita por aí, que quando chove, leva tudo e arrebenta a barraginha, e se tem outra por baixo, arrebenta a outra e vai arrebentando, né, caminho abaixo. Então, o que acontece? Uma barraginha, o ideal da barraginha, o tamanho dela, ideal, ela tem que ter 10 metros de diâmetro, de ponta a ponta da bacia, e 2 metros de fundura. Otacílio, uma barraginha dessa no período chuvoso, ela chega a infiltrar no solo 400 mil litros d'água no período chuvoso. Porque ela enche, para de chover, ela infiltra, sobe, desce, sobe. Você imagina, uma barraginha, 400 mil. E essa observação sua, ela é extremamente importante, porque com essas mudanças climáticas que nós estamos vivendo, as chuvas estão cada vez mais concentradas em determinados períodos do ano. Chove muito de uma única vez e às vezes passa dias sem chover. E esse ato de você reter a água da chuva, porque ela vai descendo devagar, né? Seja através da cobertura do solo, né? Das curvas de nível que você faz para que a água infiltre no solo, mas a barraginha já é um processo mais organizado, porque ele pode tanto ser feito nas margens da rodovia, que você evita o carreamento da terra das estradas, né? Cada vez que você passa a patrol na estrada, você arranca a terra e vai jogando nas beiradas. Então essa terra, se não tiver um sistema de contenção, ela vai até chegar no leito do rio. E o leito do rio, quanto mais ele está aterrado, mais rápido a água corre no leito do rio. Não tem mais aqueles poços que ficam nos rios, que o volume de água fica maior. Então, as barraginhas, ela tem esses dois grandes fatores importantes. O primeiro, de reter a água, para ela infiltrar devagar. O segundo, de ajudar a segurar a terra que está solta e que vai carreando junto com a água, né? Tacílio, uma questão é o seguinte. Essas barraginhas, elas têm que ser construídas e tem que dar manutenção todo ano. Quando você constrói essas barraginhas nas margens das estradas rurais, você pode construir N barraginhas ali. No desnível, você faz um bigode, joga água dentro e faz o ladrão da barraginha e tal. Essas barraginhas também, elas depositam hoje um produto fundamental, que é o cascalho que se põe nas estradas. Porque aí evita você ir na cascalheira mais de 50, 60, 80 quilômetros para trazer cascalho, sendo que o cascalho está dentro da barragem. Então, o poder público, principalmente o poder público, tem que trabalhar nesse sentido. Por exemplo, a prefeitura fez 500 barraginhas. Se ela der manutenção dessas 500 barraginhas, você imagina o tanto de cascalho que ela não vai voltar para a estrada, né? E aí é como se você estivesse reciclando esse cascalho e está fazendo o que tem que ser feito, que é a recuperação da barraginha para ela... A manutenção dela para cumprir o seu papel, né? Cumprir o papel dela, né? Então isso é muito importante e é necessário que seja feito, sabe? O poder público tem que entender isso, além de que você, com a construção das barraginhas, você não vai ter água correndo nas estradas, não vai ter estrada arrebentada, o serviço que você faz não vai ter, né, não vai ser desmanchado, e o que a gente vê é o contrário. Aqui o que a gente vê passa patrol,
volta patrol. Passa patrol, volta patrol. Tem estrada aqui hoje, você vê que ela está totalmente encaixada. Eu conheço estrada que ela está 2 metros de fundura já. Ela virou um corredor natural para a água, né? Para a água caiu ali. Ganha velocidade. A água caiu ali, ela vai embora, que é a questão da preservação do solo, né? E aí tem uma coisa, Tonhão, que quando a gente pensa em estrada, principalmente as nossas estradas vicinais aqui no município, é um corredor, propriedade rural de um lado, propriedade rural do outro. E tem muita gente que não gosta, né, de que a máquina entra na sua propriedade, que abre a cerca para fazer essa barraginha que tem que ser feito fora do leito da estrada, né? Tem que ser feito onde não cabe na margem da estrada, tem que ser feito na propriedade. Quais os benefícios que isso traz? Tanto para o produtor, para o solo, para o meio ambiente. Você faz você ter uma água ali na sua propriedade retida ali por um período. Aumenta a umidade, aumenta a infiltração. Eu já vi gado bebendo água nessas barraginhas, eu já vi a parte de baixo da barraginha ali. Com pasto verde. Pasto verde, né? E tem um outro detalhe, sabe, Otacílio? Essa ação, o poder público tem que tomar providências para que isso seja realizado. Eu vejo aqui proprietários que invadiram a estrada que é municipal, e a hora que se vai fazer uma barraginha, o cidadão não quer deixar abrir a cerca para fazer a barraginha. O cidadão invadiu a estrada, tem estrada aqui. Nós fomos fazer um trabalho numa região aqui, há uns 3 anos atrás, que as patrol não andaram na estrada. Não cabe. Não cabe a patrol na estrada, né? Então, essas são ações que têm que ser implementadas pelo poder público. Agora, o cidadão proprietário rural, ele tem como ajudar também, porque muitas vezes quando você constrói uma barraginha dessa, ela até não assoreou, mas vai ver que tem uma moita de capim que nasceu na entrada da água dela de chuva, na entrada de água de chuva. Então, o próprio produtor rural, ele tem que fazer a parte dele e lá. A iniciativa de fazer aquela manutenção. Um galho de uma árvore que cai, que vai impedir a água de entrar ali dentro, né? Agora, as barraginhas que a gente tem visto por aí afora, é lastimável, sabe? A situação delas é muito complicada e tem que ter treinamento para os operadores de máquinas, porque é uma obra de engenharia. Não é você chegar, fazer um buraco e sair para lá, não. Ela tem que ser, na croa dela, tem que ser compactada com máquina também, para ela ficar bem firme, né? E não se faz barraginha com reta escavadeira. Barraginha é pá carregadeira, porque a pá ela é articulada e é pesada, ela entra e vai compactando. Ela faz as duas funções, ela escava e compacta ao mesmo tempo. E a reta escavadeira já não faz isso, né? Aqui é preciso de destacar, né, que o município, esse ano, tomou uma iniciativa importante. Saiu uma lei regulamentando aí a largura das estradas rurais, né? Recentemente agora saiu. O que precisa agora é fazer cumprir essa lei, estabelecendo a faixa de rolamento, a largura das estradas vicinais, fazer essa lei ser cumprida e fazer um planejamento. Igual você falou, a gente tem muitas ações sendo feitas aí que não é dizer que são desperdiçadas, são perdidas. Cada buraco que você conseguir fazer, ainda que não tecnicamente correto, e que consegue reter água, já ajuda. Mas o ideal é fazer um processo planejado, né? Essa questão do planejamento, nós estamos insistindo muito. Nós abordamos aqui na reunião, no nosso bate-papo passado, sobre as cidades sustentáveis. E o planejamento em qualquer etapa da ação pública é fundamental para fazer as coisas certas com um recurso utilizado de maneira correta, né? Porque senão você gasta muito dinheiro, o resultado não vai ser o esperado, né? Eu vejo, Otacílio, que se você fizer a manutenção na estrada rural, automaticamente, uma manutenção correta, automaticamente as barraginhas vão caminhar junto. Não adianta você só passar patrol ali, fazer os bigodes, que esse tipo de quebra-mola. Tem que ter as barraginhas, né? E
isso tem que ter um planejamento, como eu disse, volto a dizer, de manutenção disso. Isso tem que ser mantido, não pode fazer de qualquer maneira. E com isso, a gente vê municípios por aí afora recebendo prêmios por uma iniciativa, né? Por uma iniciativa dessa. Então, eu vejo também, voltando aqui, a questão da economia do cascalho. Tem lugar aqui que gasta 80 quilômetros para buscar cascalho. E tem lugar que nem tem, né? Lugar que nem tem. E outra coisa, você já causa... Muitas vezes, quando você tem uma extração de cascalho, que na maioria é ilegal, você está dando um tiro no pé com relação à água, porque você perde uma área de recarga, porque onde tem cascalho é a área de recarga. Topo de morro, né? As áreas mais Exatamente. altas. Então a água infiltra pelo cascalho. Se você tirou o cascalho, o que vai acontecer? Sem algum acompanhamento técnico, né, estudo técnico da área. A água bate na terra, você tirou o cascalho, fica a terra no fundo. Vem a água, bate ali na terra, vai erodindo, vai levar mais terra para os rios, para as estradas. Os né? de estrada. Então, essa questão das barragens é muito importante, sabe? Muito importante. E eu espero que algum dia a gente chegue nisso. E uma outra questão também, Otacílio, é que uma estrada ecológica bem feita, você gasta nela o mesmo recurso que você gasta no vai e vem com patrol. Né? Às vezes até menos, né? Pois Se você faz uma estrada planejada corretamente, você não vai ter que fazer uma nova barraginha. É só retirar o cascalho que foi para ali e voltar para a estrada. Você vai gastar menos hora máquina do que fazer uma nova barraginha, de abrir um novo bigode na estrada para escoar a água até a barraginha. Então, de repente, se você fizer uma estrada com planejamento, com certeza você vai economizar recursos públicos e tempo, né? Não. E uma outra questão, uma estrada rural com barraginha, tudo bem feito, no esquema, ela dura 2, 3, 4 anos. E a gente vê aqui, várias vezes no ano, se passando patrol nas estradas. Alisando a estrada. Alisando a estrada. Então é mais recurso ainda que você vai economizar, né? Então isso aí tem que ser levado em conta. A gente tem especialistas aqui em Paracatu que podem dar treinamento, que conhecem bem isso. Agora, é muito problemático, porque a gente vê que... Eu já vi casos aqui do próprio poder público, o pessoal da área de estradas, critica que os operadores não sabem operar a máquina, não tem capacidade. Eu acho que tem. Eu acho que o problema é outro. O problema é que, para você fazer um trabalho bem feito de estrada, com barraginha, etc., você faz ali 1, 2 quilômetros por dia. Aí chega um diretor ou um secretário, sei lá, de qualquer prefeitura, estou falando só daqui não, estou falando no geral. Aí vira para o cara e fala assim, você só fez 1 quilômetro hoje? Você está doido, rapaz, mete o pau aí, eu quero que você faça 10 quilômetros. Eu caçar empurrando terra. Se a gente pensar aqui que o nosso município aqui de Paracatu tem quase 8 mil quilômetros de estradas, né? Pois é, você multiplicar isso por 10, vamos botar que tem 10 metros, quantos 1.000 hectares que não dá de estrada, contribuindo com o assoreamento dos rios todos, né? Então, é importante dizer que toda a água que passa na estrada, ela vai para algum curso de água. E vai levar a terra que estiver solta ali, não tem jeito. Então, nós estamos evitando 2 problemas quando você faz uma manutenção correta da estrada. Nós estamos evitando que a água vá embora e, ao ir embora, assorear os leitos de água com a terra que está disposta ali de maneira incorreta na estrada. O cascalho, que é tão precioso e difícil de encontrar hoje, né? Então, assim, é importante a gente trazer esses assuntos aqui para a gente começar a refletir. A gente não pode continuar vivendo desse modo de vida que nós estamos eternamente. O planeta não aguenta, né? Nós continuar nesse ritmo aqui, vai ter que ter outro planeta Terra e ainda assim não vai dar conta de tolerar a nossa ação humana. Pois é, Otacílio, o dia eu mostrei uma foto do Rio Paracatu para meu sogro. Meu sogro tem 100 anos, vai fazer 101 agora. Ele navegou
com balsa, levando mercadoria para Pirapora, saí aqui do Porto Pontal, aqui a 50 quilômetros da cidade. Mostrei a foto para ele do rio sem água. Ele falou comigo: você está doido, rapaz? É o Rio Paracatu. Não, você Isso fake. Você fez sob montagem. Pois é. Agora, quando você... ele, inclusive, me falou que naquela época, há 60, 70, 80 anos atrás, vinha vapores de Pirapora até aqui, o vapor pequeno, não grande. Ele falou que o Benjamin Guimarães, ele teve notícia dele entrando numa parte do Paracatu. Hoje, o Benjamin Guimarães está ancorado, reformaram ele, está ancorado em Pirapora e não vai para lugar nenhum, que não tem jeito dele navegar. Porque não cabe. Areia, né? Inclusive, eu já fiz um passeio com ele lá um tempo, há muitos anos atrás, que encalhou no meio do rio lá, né? E quando você analisa esses vapores, igual o Paracatuzinho, acho que é São Salvador, o outro, eu estive conversando com meu sogro sobre isso. Um vapor desse vinha até o Porto Buriti. E hoje, numa época dessa, que nós estamos, hoje aqui, nós estamos em outubro, você não navega mal dessas canoinhas de 20 centímetros Se tiver um motor de polpa, não passa. Né? Então, a situação é complicada. Nós já fizemos várias expedições pelo Rio Paracatu e a gente observou isso. Sabe? Os bancos de areia, você navegava ali no mês de maio, logo depois das águas, os piloteiros profissionais, que nós não levava qualquer piloteiro. Os piloteiros profissionais lá na frente, ele desviava assim, o que é isso, né? Banco de areia ali, outro ali. Já tinha mapeado, né? O cara conhece, né? Pelo movimento da água, ele conhece. Então, isso aí é o que a gente está falando. Pode estar vindo tudo de estrada rural, ou então de lavouras mal administradas, né? Porque existe um estudo que eu acompanhei, Otacílio, lá de um professor de Lavras. Ele disse o seguinte: 72% da morte de corpos d'água é causado pelas estradas rurais. 72%. Né? Então é estrada rural mesmo, estrada rural, não tem papo. Porque a lavoura hoje, o produtor ele não está bobo, não. Ele sabe que ele não pode perder a lavoura. É jogar dinheiro fora, deixar a terra embora, né? Eu, às vezes, eu fico vendo... O pequeno produtor, ele até tem muitas, às vezes, dificuldade porque não tem equipamento, né? Mas o grande produtor, ele não deixa a terra dele para dentro do rio, não, porque ele perde dinheiro, né? Agora, inclusive, com o desenvolvimento das tecnologias para a agricultura, como o plantio direto, né? Isso tem minimizado esse manejo incorreto, gradagem, aração sucessiva, né? Mas o pequeno ainda faz. Aqui em Paracatu mesmo nós temos essa prática, né, de fazer a gradagem todo ano na mesma área. E cada vez que você faz a gradagem sem o manejo correto, sem as curvas de nível, você está deixando parte da sua terra embora, né? E vai para o curso d'água. Não tem outro caminho, né? Ela vai correr e vai chegar no curso d'água. Então, nós estamos perdendo terra e estamos perdendo água porque diminuiu o leito do rio, a água vai embora mais rápido, vai para o mar, né? E nós estamos aqui sem água. Não, e é o que eu às vezes fico analisando quando eu vejo essas estradas aí. Tem uma estrada na região de Santa Isabel ali, eu lembro, a estrada era no nível do terreno. Hoje você passa lá, ela está quase 2 metros afundada. É terra demais indo para os rios. E já foi embora. Indo para os rios, é terra demais da conta, né? Então, uma alternativa eu acho que uma alternativa barata e rápida é a barraginha. As barraginhas, as curvas de nível, né? Mesmo nas estradas ali dá para você fazer aquele sistema de contenção de água, que uns chamam de quebra-mola, né? Mas é uma contenção tecnicamente feita, organizada, você vai ajudar a minimizar o volume de água e a distância que ela percorre até infiltrar, né? Quanto mais ela corre, quanto maior a distância, mais ela ganha velocidade e mais carreia terra, né? E tem também, Otacílio, o pessoal pode observar, entre a estrada e o barranco,
da estrada ali, que ela está encaixada, costuma dar erosão que cabe um veículo dentro. E Vai fazendo uma grota ali do lado. Uma grota e é problema de acidente. Eu já vi carro dentro de grota, na região do Mundo Novo. Eu já vi, né? Então é uma situação complicada. Eu acho que o papel nosso é esse. O papel nosso desse bate-papo nosso aqui é levar informações para a comunidade, é tentar sensibilizar as autoridades, logicamente a comunidade também, né? Mas quem é responsável pela gestão do município é o poder público. É o poder público e a sociedade precisa de fazer a sua parte, cobrando, né, apresentando os problemas, apresentando soluções também. É importante criar espaço para a gente apresentar soluções, apresentar essas ideias, que muitas vezes quem está à frente das administrações não tem essa capacidade de ouvir as sugestões da comunidade, ouvir os técnicos, né? É importante que esse processo seja feito de maneira constante, permanente, para que a gente consiga cada vez mais administrar melhor a nossa cidade. E o grande problema também é que o pessoal que tem alguns cargos para auxiliar, muitas vezes o prefeito, quando o prefeito dá abertura, né? Porque tem prefeito também que não dá abertura para secretário, para diretor, para esse povo, né? Mas esses cargos deveriam ser ocupados por pessoas da área, pessoal que tem vivência. Capacidade técnica, né? Conhecimento. Né? Capacidade técnica, é isso que você está falando. Então, é como você colocasse um cidadão para ser diretor de um hospital, sendo que ele é um jogador de futebol, um craque de futebol. Né? Mas o cara não tem sensibilidade, não tem conhecimento, não tem percepção. Ele pode até boa vontade, né? O cara pode ser gente boa, gente honesta, trabalhador, mas coitado, não foi... Faltam as qualidades necessárias ao cargo e à função. É isso aí, né, Otacílio? Mas esse nosso bate-papo de hoje, nós trouxemos aí para ajudar na reflexão, ainda nas questões ambientais, né? Que é sobre a Piracema, que é a nossa parte aí na contribuição para a reprodução. E se você que está ouvindo aí, você vai saber que a partir de novembro já está começando a Piracema. Então, evite comprar peixe sem saber a origem. Se veio de origem correta, se não é peixe da Piracema, que se você está comprando, você está contribuindo para diminuir os peixes que vai reproduzir também no rio, né, Tonhão? E os pescadores profissionais aí, o amador, que fique sabendo que ele pode perder os equipamentos todos, né? Porque tem lei, quando ela é cumprida, né? Quando as autoridades fazem a lei valer, são multas, fica sem material, é apreendido o material e é uma dor de cabeça lascada, ainda vai processo para o Ministério Público, né? A gente não vê a lei sendo cumprida ao pé da letra, não, né? Mas quando ela vem para valer e é uma dor de cabeça. E vai aos rigores da lei, né? É crime ambiental. Se você está pescando fora da época, sem os equipamentos adequados, sujeito às penalidades da lei. Pode até ser preso, né? Bom, o nosso bate-papo está terminando. Eu queria agradecer você, Otacílio, e dizer para a comunidade que sábado que vem nós vamos estar de novo no pedaço, né? E esse programa está sendo divulgado pelo canal do YouTube, o Ativista Paracatu, e também na Rádio Eldorado 87.9. O programa Pimenta Malagueta ele vai ao ar todos os sábados a partir das 9 horas. A apresentação é Antônio Vieira e eu mesmo, né? E Otacílio. Que sou eu. E Otacílio. E é um oferecimento do Movimento Verde Paracatu e da Coperfam. É isso aí. Nós agradecemos. Direção não podemos dizer que a direção é do Zusa, do Paracatuzinho, do Alexandre Barros, né? E fica aí o nosso recado, né, Otacílio? Manda o seu alô final para o pessoal. Até amanhã. Agradecemos aí a sua audiência, seu acompanhamento aí pelo YouTube. E no próximo sábado vamos trazer novidades também, né? Esse é um programa que todo sábado vai estar aqui apresentando uma novidade, mas sempre
com notícias importantes, né, para a comunidade, ajudando na reflexão. Então, contamos com você aí no próximo sábado. Ajude, divulgue, mande para os seus amigos aí o link da rádio para que ele possa ouvir e também nos acompanhar aí pelo YouTube. Um abraço e até sábado. Ô, Tarcísio, para o pessoal que às vezes não tem o link da rádio, é só entrar no Google, escreve lá, Rádio Eldorado FM 87.9, aí ele já cai na rádio. Já baixa ali o aplicativo ou não, você pode cair direto na rádio e assistir de qualquer lugar do mundo, né? A vantagem da internet é que nós chegamos em qualquer lugar do mundo hoje. Um abraço e até sábado. Beleza, até mais.